gente só ama o que a gente conhece. Não há necessidade da gente conhecer. São Bento, na regra, designa em cada dia momentos de leitura, que são bastante frequentes e longos. Por quê? Porque a gente só ama o que a gente conhece. Daí a necessidade também de fazer a meditação. O que é a meditação? É uma escadinha, né? Leitura, meditação, oração, contemplação. Então a gente lê, a gente medita no que leu, a gente pede a Deus aquilo que corresponde ao que a gente meditou, e a gente, se Deus nos der essa graça, Deus nos dá uma luz mais profunda, que é a contemplação, que é já desta vida. Nossa vida contemplativa consiste justamente em contemplar as grandes verdades, Santíssima Trindade, grandes verdades do mistério da nossa fé. Ela é imperfeita na terra, mas ela já pode começar na terra. Quando Santa Maria Madalena estava aos pés de Nosso Senhor, Santa Marta falou: Senhor, não te incomoda ver minha irmã aí e eu trabalhando? E Nosso Senhor falou: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte. Qual é essa parte? Contemplação. E a contemplação, o que é a contemplação? É o fruto do que ela estava escutando de Nosso Senhor. Então, leitura, ela estava escutando, é como a leitura, escutar, ouvir, é a mesma coisa. Então, leitura, depois meditação, oração, contemplação. E por isso a gente não pode amar uma coisa que a gente não conhece. Nossa natureza não é uma natureza irracional, ela é uma natureza racional. Ela apreende, e segundo o que ela aprendeu, o que ela entendeu, ela é capaz de amar. Então, continuando o nosso catecismo, da maneira de comungar. Como devemos representar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos. Olha uma coisa que interessante, São Pio X pede para estar de joelhos. E hoje, em quantas igrejas se comunga de pé? Com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos. Eu penso que o melhor é os olhos baixos. Se a gente está olhando para o padre, não, acho que não é o melhor. Mas os olhos baixos para fazer um ato de fé mais simples, com menos distração. Então, olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia. Então, os modestos, mas voltados para a Sagrada Hóstia, ainda é melhor. Então, corrige o que eu disse. Voltar para a Sagrada Hóstia, por quê? Porque é bom, né, estar num ato de fé e na presença real, então olhar para a hóstia, sim, diferente, não ficar olhando para o coroinha, para o padre, para o teto, para a patena, para a hóstia consagrada. Olhar a hóstia consagrada. Olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. É simples, não tinha nada que abandonar, o que a igreja sempre fez, e é só seguir, para a gente receber com mais proveito esse grande sacramento, que é o maior de todos. Como se deve segurar a toalha ou patena da comunhão? Em alguns lugares, duas coroinhas seguram uma toalha aberta, assim, uma toalha branca. Para que essa toalha? Para se a hóstia cair em cima da toalha. Mas pode usar também a patena, como aqui, uma pequena patena que se bota debaixo do queixo da criança ou do adulto. E então, se a criança é muito pequena, aqui é um pouquinho complicado. Então é melhor que a criança ou levante, ou recue um pouquinho, para que o coroinha possa botar a patena bem assim na horizontal, para que, se a hóstia vier a cair, caia sobre a patena. A toalha ou patena da comunhão deve-se segurar de maneira que recolha a Sagrada Hóstia, caso ela venha a cair. Ou então algum fragmento que pode cair também. Quando se deve engolir a Sagrada Hóstia? Devemos procurar engolir a Sagrada Hóstia o mais depressa possível.
Não se deve guardar na boca assim, para se dissolver na boca, não. Ela deve ser recebida o mais rápido possível, normalmente. E convém abster de cuspir algum tempo. Então, o catecismo entra em detalhes. Se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, o que se deve fazer? Se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca porém com o dedo. Quinto, do preceito da comunhão. Quando a obrigação de comungar? A obrigação de comungar todos os anos pela Páscoa, na própria paróquia. Hoje, com a crise, não há bem paróquia, a gente faz o que a gente pode. E, além disso, em perigo de morte. Obrigação. Nosso Levé conta que tem algumas missões, os padres da congregação dele passavam só uma vez por ano. Em outros lugares, de 3 em 3 anos. Então, a pessoa comungava de 3 em 3 anos, porque não tinha outro meio. Mas podendo, a obrigação, que não cumpre essa obrigação tem pecado mortal. A obrigação de comungar ao menos uma vez por ano. Nossa, a não ser que não tenha comunhão. Como disse, das missões, ficavam 3 anos sem o padre poder visitá-los e não podiam comungar senão de 3 em 3 anos. Mas quando ele chegava, era necessário todos se confessarem e comungarem, que o padre só voltaria depois de mais 3 anos. Em que idade começa a obrigar o preceito da comunhão pascal? Então, a igreja pede que se comungue nesse período da Páscoa, que vai até o dia 16 de julho, e começa, não me engano, no início da Quaresma, ou na 50ª, talvez eu diga aqui. Eu mesmo tenho alguns detalhes que me escapam. Eu tenho o Pascal, então começa no início da Quaresma, e vai até o 16 de julho. Menos a antiga legislação era assim. A nova mudou um pouquinho. Eu conheço a antiga. Então, a comunhão do preceito pascal começa a obrigar na idade que a criança é capaz de recebê-lo com as devidas disposições. Então, logo que a criança chegou a uma idade que ele pode fazer a primeira comunhão, ele deve fazer a primeira comunhão e já está obrigado à comunhão pascal. Pecam aqueles que têm idade para ser admitidos à comunhão e não comungam? Aqueles que tendo idade para ser admitidos à comunhão e não comungam, ou porque não querem, ou porque não estão instruídos por sua própria culpa, pecam sem dúvida. Pecam sem dúvida. Pecam igualmente os seus pais, ou quem lhes faz às vezes, se o adiamento da comunhão se dá por sua culpa, e hão de prestar por isso severas contas a Deus. Então, como é bom estudar o catecismo. Fica sabendo das nossas obrigações e das contas que nós teremos que prestar a Deus, se a gente não leva o filho no catecismo, para que eles possam saber o que vão receber e que possam receber a primeira comunhão quando chegam à idade da razão. Isto é, quando são capazes de entender o que estão recebendo. É coisa boa e útil comungar frequentemente? É coisa ótima comungar frequentemente, e até todos os dias, contanto se faz com as devidas disposições. São Pio fez um decreto da comunhão frequente, na qual ele deu a solução, ele terminou uma disputa que havia entre os autores, que se perguntava como eram as condições para se comungar frequentemente. Porque eles diziam que a comunhão é uma recompensa. E então, uma pessoa tem que ser muito santa para comungar todo dia. O Carmelo de Santa Teresinha não se comungava todo dia. Santa Teresinha não comungava todo dia. Mas ela predisse que viria um dia que elas comungariam todas todo dia. Então, se eu pudesse, ele fez um decreto dizendo que comunhão não é uma recompensa, é um remédio. E para comungar todo dia, basta não ter nenhum pecado mortal na consciência
e se aproximar da comunhão com uma intenção reta, evidentemente sabendo que vai receber. A intenção reta é comungar para encontrar na comunhão um socorro para a nossa vida espiritual. Então, o Senhor vem como um médico, vem como alimento. O alimento é feito para fortificar, conservar, revigorar o nosso corpo. A comunhão vem a nós também para revigorar e manter o vigor espiritual da alma. Qual a frequência com que se deve comungar? Pode-se comungar tão frequentemente quanto permite o conselho de um confessor piedoso e douto. Mas São Pio X já disse que ninguém devia ser impedido se ele está nas condições que ele mesmo definiu, isto é, sem pecado mortal, e se aproximar com uma intenção reta. O que é uma intenção que não seja reta? Precisa que você comunga só para ser visto. Um político que fosse comungar só para ganhar votos, ele estaria fazendo uma comunhão muito ruim. Porque a intenção dele não é reta. Ele não vai para se unir a Nosso Senhor, ele encontrar um socorro, mas sim para ganhar votos, ele faz uma comunhão mal feita. Faz um grave pecado. Do santo sacrifício da missa, da essência da instituição e dos fins do santo sacrifício da missa. Deve-se considerar a Eucaristia só como sacramento? A Eucaristia não é só um sacramento, é também um sacrifício permanente da nova lei, que Jesus Cristo deixou à Igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. Então, a Eucaristia não é só um sacramento, é também um sacrifício. Que consiste em geral o sacrifício? O sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de uma alguma maneira, para reconhecer o supremo domínio que Ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Sacrifício é uma destruição de alguma coisa para significar o supremo domínio que Deus tem sobre nós. É o contrário do liberalismo. O liberalismo não quer saber desse domínio de Deus sobre nós, quer viver livre. Por isso, a tendência do liberalismo é não ter sacrifício. E a Missa Nova, ela insiste de maneira assim, muito forte na ideia de ceia. E a ideia de sacrifício é posta cada vez mais de lado. É um processo, né? Que eles vão botando de lado a ideia de sacrifício. Aliás, poucas pessoas fazem sacrifício. E devido a essa nova espiritualidade que acompanha a nova missa e a nova teologia. Como se chama o sacrifício da nova lei? Esse sacrifício da nova lei chama-se a Santa Missa. Que é então a Santa Missa? Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. E o sacrifício da missa é o mesmo que o da cruz? O sacrifício da cruz é substancialmente o mesmo que o da cruz, porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu sobre a cruz é o que se oferece pelas mãos dos sacerdotes, seus ministros, sobre nossos altares. Mas quanto ao modo como é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, conservando todavia a relação mais íntima e essencial com ele. Assistindo a missa, a gente não tem menos do que tinha Nossa Senhora no Calvário, porque é a mesma vítima que está sobre o altar, a mesma. E o mesmo sacerdote também, porque Nosso Senhor se oferece a si mesmo pelas mãos do Padre. Que diferença, pois, há em relação, que diferença e que relação há entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz? Entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz, há uma diferença, há esta diferença e esta relação. Primeira diferença: Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando o seu sangue e merecendo para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue e nos aplica os frutos da sua paixão e morte. Da importância de assistir a missa. Na cruz ele mereceu, na missa ele aplica. Mesmo quem não comunga, recebe inúmeras graças na missa. E é muito útil assistir a missa, mesmo sem comungar, porque você recebe inúmeras graças, e graças de conversão. Mesmo alguém que esteja em pecado mortal, convém assistir a missa? Claro que convém. Ele vai receber graças de conversão.
Que outra relação tem o sacrifício da missa com o da cruz? Outra relação do sacrifício da missa com o da cruz é que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz. Porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo de nosso Salvador se torna presente debaixo das espécies do pão. E debaixo das espécies do vinho, só o seu sangue. Então, quando o padre consagra separadamente o corpo e o sangue, corpo e sangue separados, isso significa e renova o sacrifício da cruz. Mas por causa da concomitância, isto é, como o Senhor ressuscitou, onde está o corpo, que é o corpo real de Nosso Senhor, real, atual, onde está o corpo, como Nosso Senhor já ressuscitou, ressuscitou no domingo da Páscoa, 2000 anos atrás, onde está o corpo, está também o sangue, alma e divindade. Mas pelas forças próprias das palavras do sacerdote, o pão é transformado só no corpo, e o vinho é transformado só no sangue. E as outras coisas estão presentes por concomitância, como diz o catecismo. Entretanto, pela concomitância natural e pela união hipostática, está presente debaixo de cada uma das espécies Jesus Cristo todo inteiro, vivo e verdadeiro. Não é porventura o sacrifício da cruz o único sacrifício da nova lei? O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei. Único. Por isso que incentivar a macumba ou qualquer outra falsa religião que oferece um sacrifício, sacrifícios que são oferecidos ao demônio. O único sacrifício oferecido a Deus, nova lei, é o sacrifício da cruz. Não há outro. E ninguém pode fazer outro. Se fizer, está fazendo um grave pecado. O único sacrifício aceito a Deus, aceito por Deus, que os homens devem oferecer, é o sacrifício da missa, que é oferecido pelas mãos do sacerdote. O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, porque por ele Nosso Senhor aplacou a justiça divina, adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar, e assim consumou da sua parte a nossa redenção. Da parte do Nosso Senhor está tudo feito, mas nós temos agora que receber os efeitos. Para isso que a gente recebe os sacramentos, receber os efeitos da paixão e morte de Nosso Senhor. São esses merecimentos que Ele nos aplica pelos meios que instituiu na sua igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa. Para que fim se oferece o santo sacrifício da missa? Para 4 fins: para honrá-lo como convém. Deste ponto de vista, o sacrifício é latrêutico, o sacrifício de adoração. Para lhe dar graças pelos seus benefícios. Deste ponto de vista, o sacrifício é eucarístico, significa ação de graças. Terceiro, para aplacá-lo e dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados e para sufragar as almas do purgatório. E deste ponto de vista, o sacrifício é propiciatório. Quarto, para alcançar as graças que nos são necessárias. Deste ponto de vista, o sacrifício é impetratório. Então, 4 fins: latrêutico, que é adoração; eucarístico, que é ação de graças; propiciatório, que é satisfação pelos nossos pecados; e impetratório, pedido de novas graças. Quem oferece a Deus o santo sacrifício da missa? O principal e primeiro oferente, que oferece o sacrifício da missa, é Jesus Cristo. E o sacerdote é o ministro que, em nome de Jesus Cristo, oferece o sacrifício ao Pai Eterno. Mas 4 perguntas e termina. Quem instituiu o santo sacrifício da missa? Foi o próprio Jesus Cristo quem instituiu o santo sacrifício da missa, quando instituiu o sacramento da Eucaristia, e disse que fosse ele feito em memória de sua paixão. A quem se oferece o sacrifício da missa? A Deus, só a Deus. E os santos? Em honra dos santos, mas o sacrifício é oferecido só a Deus. Por ocasião do sacrifício se honra um santo, mas o sacrifício não é oferecido a um santo, é oferecido só a Deus. Porque nossa total submissão e dependência em relação a Deus e não a nenhuma criatura. Então o sacrifício só pode ser oferecido ao Criador. Se a missa se oferece só a Deus, por que se celebram tantas missas em honra da Santíssima Virgem e dos Santos? A missa celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos Santos é sempre um sacrifício oferecido só a Deus. Disse, porém, celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos Santos, para louvar a Deus neles, pelos dons que lhes concedeu, e para alcançar pela intercessão deles uma maior abundância, em maior abundância, as graças de que necessitamos.
Um sacrifício oferecido só a Deus. E por ocasião deles, a gente honra os santos. Quem participa dos frutos da missa? Toda a igreja participa dos frutos da missa, mas mais particularmente, primeiro, o sacerdote e os que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote. Como dizia Dom Antônio Castro Maia, perguntaram a ele, o que é melhor para assistir à missa? Ter um missal ou não ter missal? Seguir no missal ou não seguir no missal? Muito bom ter um missal, né? A gente vai tentar procurar para poder vender de novo. A gente tinha bastante para vender, mas já acabaram há algum tempo, a gente está com dificuldade de encontrar. Mas ele respondeu, o mais importante não é nem ter, nem não ter. O mais importante é se unir ao que se passa no altar. Então, se unir ao que se passa no altar, isso é, ao sacrifício de Nosso Senhor. Segundo, primeiro, quem participa dos frutos, os sacerdotes e os que assistem à missa. Segundo, aqueles por quem se aplica a missa, que podem ser vivos ou defuntos. Nós podemos oferecer missas pelos mortos, mas pelos vivos também. Ocasião do aniversário de um parente, ocasião de qualquer outra coisa, de uma doença, pode oferecer uma missa na intenção dessa pessoa, ou um parente que não está indo bem, que está preocupado com a vida dele, se ele está tomando um caminho que não é bom. A melhor coisa que pode fazer é pedir uma missa para esse parente. E assim, a gente bebe nesse manancial de graça infinito, que é o santo sacrifício da missa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.